O que a faculdade de letras não me ensinou e eu tive que aprender tudo isso na prática. Hoje eu quero falar também para os alunos de letras italiano que tem nas universidades brasileiras e eu quero ter essa conversa com qualquer pessoa que tem interesse pelo idioma italiano. Ciao ragazzi, eu sou a Ana Luísa, fundadora da Italiano Descomplicado e eu sou graduada em Letras Italiano com mestrado em Literatura Italiana e eu tenho um sólido percurso de estudos acadêmicos do idioma italiano. Porém, muitas coisas nesses anos, basicamente, só os 4 anos de graduação, os 2 anos de mestrado, foram momentos muito importantes, claro, não estou negando aqui nada do que eu aprendi, foi tudo muito relevante para minha formação, porém, tem certas coisas que a faculdade de letras não explica para ninguém. Começando pelo fato de como você ser professor particular de idioma. Isso tudo eu tive que ir aprendendo na prática, porque na faculdade, pelo menos a que eu fiz, a gente era muito mais direcionado a viver uma vida acadêmica do que essa vida mais prática de trabalho. Então eu lembro que as primeiras aulas que eu fui começando a dar, elas eram muito engessadas, porque era como eu tinha aprendido na faculdade e eu tinha um pouco de medo de arriscar. E aí, com o passar do tempo, eu já sou agora professora há 11 anos, eu fui me sentindo muito segura e fui vendo que não fazia sentido para o meu aluno eu dar aulas que fossem muito apegadas ao livro, aquela estrutura de livro e só ali. Ogni cosa ha il suo tempo. Na prática, eu fui aprendendo que ensinar italiano é muito mais saboroso, tanto para mim como professora, quanto para o meu aluno, quando a gente tem a capacidade de flexibilizar todo esse conteúdo e entender, olhar para o aluno, entender o que ele quer, o que ele deseja, quais são as dificuldades, quais são os temas que deixam ele empolgado, em continuar os estudos. Questo ha senso. E aí, o que eu fui fazendo com os anos? Eu fui cada vez mais me inteirando da cultura italiana, pegando aquela base toda mais gramatical e formal que eu tive na graduação e no mestrado e fui juntando isso com cultura. A cada aluno que me trazia um tema que ele queria estudar, que ele queria conhecer, eu ia atrás disso e estudava. Que maravilha! E aí, com o tempo, eu fui vendo que eu tinha muita segurança, muito mais segurança do que eu imaginava, em poder criar essas aulas. Isso é o que torna a gente aqui na escola um grande diferencial, porque a gente também entende que cada aluno tem o seu desejo, o seu objetivo. E aí, por que eu trago sempre aqui na equipe somente professores graduados em letras italiano? Porque eu sei que essa base firme que a gente tem na graduação é o que nos permite ser flexíveis com cada aluno. Isso é o primeiro ponto. A faculdade de letras em si não me ensinou a como lidar de formas diferentes com cada aluno, com cada indivíduo. Muito menos criar uma carreira de ser professor e fundar minha própria escola. Essa coisa mais de mercado, digamos assim, isso eu não tive na graduação, mas aquela base estruturada que a gente tem é muito importante para poder flexibilizar. È vero. Outra coisa muito interessante, que eu lembro até hoje, da primeira vez que eu cheguei na Itália, eu usava um italiano muito da literatura. E um dia eu estava conversando com uma italiana e falei, vorrei acquistare um livro. E ela começou a rir na hora, foi muito, muito, muito divertido, porque acquistare é uma palavra que existe, é correta, mas é muito formal, não preciso falar com uma amiga que eu quero comprar um livro. Eu posso dizer, voglio comprare un libro, andiamo dalla Feltrinelli, seria muito mais natural, Então, e aí com o tempo eu tinha várias e outras palavras também que eu usava, principalmente pelo fato de ter traduzido 2 livros do Renascimento italiano. Nós estamos em outro patamar. Eu fui aprendendo, tive que ir aprendendo também o italiano da prática, o italiano do dia a dia, E inserindo expressões que a gente muitas vezes não aprende na faculdade, Como desejar boa sorte, in bocca al lupo, ou algo que acontece e me causa insatisfação, mannaggia, quem ensina mannaggia alla miséria na faculdade? Ninguém, isso não se ensina. Ou então, principalmente os costumes dos italianos no dia a dia, isso eu fui aprendendo na prática, Eu cheguei lá na Itália, fui morar, fui estudar tudo ali de saber que não se toma cappuccino depois do almoço,
que não se toca nas frutas nos mercados, e antes precisa usar uma luva, né, para poder fazer suas compras. Quando eu fui a primeira vez na Itália, não era comum usar cartão de crédito, então são coisas assim que pra gente são muito naturais, mas quando você chega num outro país sem ter tido um conhecimento prévio, né, é um pouco um choque. É vero. E aí é isso que a gente gosta de fazer aqui na escola. Como a nossa equipe tem a vivência na Itália, a gente traz isso para alunos. Quando você chegar na Itália, não é muito comum escovar os dentes em banheiros públicos, né? Por exemplo, você almoça no restaurante universitário e depois vai no banheiro da faculdade escovar os dentes. Com certeza vão te olhar meio estranho. E isso foi uma experiência que eu vivi. Nunca me esqueço. Um dia que eu almocei na universidade, levei lá minha escovinha, fui no banheiro da faculdade escovar o dente e daqui a pouco veio uma italiana, entrou e falou: "Mas que faz? É absurdo!" E eu lá, estou escovando os dentes. Não é comum, né? Para eles é uma coisa muito pessoal, não é algo que se faz em qualquer lugar. São coisas assim práticas que aqui na escola a gente criou uma forma muito poderosa de ensinar o idioma, porque tem a equipe com essa base, a parte gramatical, vocabulário e principalmente as técnicas de ensino do idioma que a gente tem com base na nossa formação, mas que a gente desenvolve as nossas aulas sabendo juntar o que o aluno quer, experiência prática e cultural, para entregar o melhor para cada aluno. Excelente. Mas a gente só consegue fazer isso porque a gente tem toda a técnica e a teoria estudada por trás de tudo para conseguir flexibilizar o que cada um deseja para cada aluno. Para quem está começando a faculdade de letras italiano, não desanime, esse vídeo não é para desanimar ninguém, é para dizer que a faculdade dá a base sim, mas que a gente também precisa aprender muito na prática. E para quem quer estudar italiano, escolha a nossa equipe, porque a gente tem a técnica, o conhecimento aprofundado, a formação específica e a vivência cultural, juntando tudo isso para levar o melhor do italiano para você. Nos vemos na próxima, toda terça-feira, um vídeo aqui no canal. E deixa aqui seu comentário, como é que tem sido seus estudos de italiano. Quero saber.